pessoal, surgiu uma conversa no grupo do Telegram sobre se Jesus esteve mesmo entre os essênios, a partir do questionamento de um colega nosso. Eu mencionei, né, que existem vários livros sobre o assunto. Eu conheço que existem estudiosos que discordam da visão sobre a existência dos essênios ou um possível contato de Jesus com os essênios e tentam provar isso, né? Acho a pesquisa deles fraca, conheço, acredito que eles ignoram boa parte das evidências ou das convergências, das coincidências entre Jesus e o material encontrado nos manuscritos do Mar Morto, e também as descrições de Plínio, de Fílon e de Flávio Joséfo sobre as características desse grupo dos essênios, né, que bate muito com algumas características do estilo de Jesus. Não estou dizendo que Jesus é um essênio, assim como não estou dizendo que Jesus é um hermetista egípcio ou um zoroastriano, né? Estou dizendo que ele conheceu, ele teve contato, ele absorveu parte desse tipo de visão de mundo que era cultivada pelos essênios e que, a meu ver, é o grupo que ele mais se assemelha dentre os grupos que existiam ali na época de Jesus, né? Os essênios, eles somem, né, com a destruição do segundo templo, o período do segundo templo, que a destruição final é o cerco de Massada, lá mais no sul do Mar Morto, que é uma fortaleza onde mulheres, homens, idosos, crianças, todo mundo se refugia, e os romanos cercam essa fortaleza, é um lugar assim, como esse aqui que eu estou aqui atrás de mim, um deserto, mas tinha umas ruínas, uma fortaleza mesmo, e eles ficam lá. E eles vão lentamente morrendo de fome, eles estão morrendo e acabou a comida, acabou a chance de sobrevivência. Os essênios, ou essas comunidades no geral, eles eram mais pacíficos, eles estavam se afastando dos grandes centros urbanos, né? Assim como Jesus também não é muito fã dos grandes centros urbanos, e eles acabam decidindo por matar a si mesmos, não como não por rejeitarem a vida, tá? Eles queriam viver, mas os romanos tinham vencido e eles sabiam que se os romanos chegassem até eles vivos, para eles seria muito pior. E aí eles tiram a vida uns dos outros de todo mundo. E aí quando os romanos entram, já está todo mundo morto. E é muito triste, esse foi o fim das comunidades em volta do Mar Morto, relacionadas aos grupos de Qumran e dos essênios, né, falando de uma forma bem generalista, parece bastante com o cerco de Carcassonne dos cátaros, lá no sul da França, 1000 anos depois, né? Mas a gente vai então coincidir a época dos essênios com os dois primeiros séculos antes da Era Comum, então do ano 200 AC até o ano zero, passando do ano zero até o ano 70. Esse é o período desses grupos, da existência desses grupos e do que alguns relacionam com os essênios. Né, essênios é uma palavra que vem de assai, que tem a ver com curador, terapeuta, e aí alguns vão relacionar com os grupos terapeutas do Egito, né, que o Jean-Yves Leloup tem aquele livro Cuidar do Ser, que é baseado num escrito de Fílon de Alexandria. O Fílon é um desses que menciona os terapeutas, os curadores, né, como os essênios, né, qual era um dos principais milagres que Jesus fazia, né? Alguém lembra aí qual era o milagre? Enfim, aí temos referências de Flávio Josefo e Plínio sobre eles, mas aí fica muito vago, às vezes fica uma coisa assim solta. Eu estou mencionando a questão das datas, eu estou fazendo assim um brainstorm com vocês aqui, né? Para a gente se colocar nesse estudo, nessa situação aqui. Então, eu estou mencionando a questão das datas, porque vejam, se eles existiam desde antes do ano 100 AC até 70 DC, ou depois da Era Comum, como dizem, né? É bem a época que Jesus estava vivo, né? A comunidade de Qumran fica ali a uns, não lembro, 15, 20 quilômetros de Jerusalém. É pertinho, né? Não é assim, é 2 dias de caminhada indo a passos lentos, né? Dá até para ir num dia só. Então era perto de Jerusalém, ali na margem norte do Mar Morto, bem pertinho também, a 4 quilômetros de distância de onde o Jordão desemboca no Mar Morto, né? Onde Jesus foi batizado, nas margens do Jordão. E os essênios, eles eram chamados de um povo
o povo contemplativo, né? Era um grupo contemplativo, um grupo dedicado à via mística, dedicado à via espiritual no sentido contemplativo e de se afastar de Jerusalém. Eles eram opositores ao Templo de Jerusalém, eles não gostavam de misturar religião com política, eles eram contra os sacrifícios de animais, eles eram contra pegarem armas, e eles estavam no deserto, praticando a contemplação e buscando a vinda do Messias, ou esperando a vinda do Messias, né? Vocês conhecem alguém que foi para o deserto orar e que não era muito simpático ao Templo de Jerusalém e que virou umas mesas e saiu brigando com os vendilhões porque eles estavam vendendo cordeiros para sacrifício e ele disse que misericórdia é o que ele quer e não sacrifício, né? Conhece alguém que pregou uma atitude pacífica, né, dar a outra face, amar ao próximo, né, uma atitude de não violência, né, de não sacrifício, contra o envolvimento da religião com política, contra o poder do Templo de Jerusalém, que vai orar no deserto, que vai contemplar no deserto e que busca aí uma revelação, um apocalipse, né? Não deixem de assistir a palestra que tem no canal sobre os apocalipses do professor Alberto Brum, né, introduzindo aí o Apocalipse de Tiago, que é a mais recente publicação da editora Garbalux. Então, né, voltando às semelhanças aqui, alguém que era afastado, alguém que praticava uma vida contemplativa no deserto, alguém que foi batizado no Jordão, que tinha uma cultura de batismo, que era contra sacrifícios de animais, que queria misericórdia, que era contra a falsidade, hipocrisia, né? E se a gente pega os textos dos essênios, ou desse grupo de Qumran, a gente vai encontrar exatamente essa ênfase, essa tônica. Então, eu penso que é improvável, basicamente impossível, seria beira o ridículo pensar que não há nenhum tipo de contato, né, entre Jesus e esses grupos. E aí vocês diriam, mas ele não é mencionado na Bíblia. A Bíblia é uma edição, gente, né? E eles próprios não eram, eles não se chamavam assim. Eles eram o povo do deserto, o povo, aquele grupo lá recluso, aqueles místicos, né? Aquela turma lá. Então tem aí os saduceus, os zelotos, os fariseus e tem esse grupo que vai contemplar no deserto, bem parecido com algumas coisas que a gente vê em relação a Jesus, né? Mas eu não estou aqui para querer convencer vocês, né? Na verdade, eu venho daí o meu estudo, né? As minhas reflexões sobre esse assunto partem dessas premissas, dentre outras que eu já expus bastante no canal. Tem naquela playlist muito antiga de 2020, que começa com Jesus, né? Jesus Nazareno, a mãe de Jesus, o pseudo-apócrifo de Tiago, né? Como Jesus nasceu, Maria Mãe de Jesus, Ana, Joaquim, né, a consagração dela ao templo, a questão de como José salva a menina grávida, que José não seria o pai, né, e aí Jesus foge para o Egito, e aí saindo do Egito ele vai parar nos essênios. Essa é a visão que eu acredito, que para mim é coerente, e que eu encontro tanto em fontes acadêmicas respaldo para esse tipo de inferência, e como também encontro em fontes esotéricas que eu concordo, né? Naquela época que eu gravei aquela playlist em 2020, aquelas aulas, né? Na verdade, todo o movimento aqui do canal começou pelo incentivo de uma amiga minha, que era de uma loja teosófica, também não é mais, e ela falou, vamos estudar esses assuntos aí na pandemia, a gente está precisando, e aí eu estava com um grupo de teósofos, de teosofistas, que é uma coisa diferente, e aí por isso também o tom daqueles vídeos ter bastante aí passagens de Blavatsky, de Sem Véu e etc. Mas, de toda forma, não deixa de ser muito curioso como em 1875, ou seja, uns 60, vou arredondar para 60, uns 60 anos antes das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, Helena Blavatsky, em Isa Sem Véu, volume 3, já dizia que Jesus esteve entre os essênios, que os essênios tinham uma vida monástica muito parecida com o modo de vida pitagórico, que eles tinham práticas contemplativas, etc, etc. Então, da onde ela tirou isso? Não sei, mas ainda não existiam essas descobertas. Mas com as descobertas em 47, né, lá perto de Jerusalém, lá no Mar Morto, em Qumran,
Com as descobertas em 47, mais coisa veio à tona e eu acho que isso só vai reforçando e complementando isso que antes era uma hipótese. E aí, né, daí todo o meu interesse no assunto, porque a gente quer saber onde Jesus esteve, quais foram as bases de Jesus, né? Então, esse material, isso aqui faz parte do material que eu produzi em 2020 para esse grupo de amigos teosofistas, né? E eu estava aproveitando para fazer uma revisão dos meus estudos sobre a vida de Jesus, a vida do Mestre Jesus, né? Então, eu não vou passar tudo de novo com vocês, isso aqui está tudo na playlist do canal que eu intitulei de Essênios, que pega aí do meio do caminho, começa a partir do batismo de Jesus por João Batista, no Jordão e tal, até o início dos estudos da cosmogonia, cosmologia gnóstica, né, que é quando eu termino falando da escola esotérica de Jesus, e aí a gente parte para a parte metafísica dos gnósticos. E justamente eu começo trazendo essa ideia de que Jesus retorna do Egito. Ah, Laia, mas isso não existe evidência histórica, não tem documentação que prove que Jesus foi ao Egito. De fato, não tem. O que tem são relatos bíblicos, e a gente concorda que a Bíblia, como ela foi editada, ela não é confiável, e boa parte do que está ali na Bíblia, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é um texto forjado, boa parte que está ali é uma edição posterior, né? Então a gente não sabe se aquilo é um fato ou veio de uma fofoca, de uma tradição oral, ou alguém anotou num pedacinho de papel e ampliou mais tarde, né? Mas eu acho interessante, né? Só para comentar essa questão de Jesus no Egito, eu não tenho dúvida, sinceramente, que Jesus esteve no Egito, e eu não sei qual é o problema de afirmar isso. Tanto a gente encontra no Novo Testamento essas passagens sobre a fuga para o Egito e tal, como a gente encontra no Talmud passagens que se referem como Jesus tendo ido aprender no Egito ainda menino. Ele aprendeu a magia egípcia, ele aprendeu a ler os hieróglifos, ele foi iniciado nos mistérios egípcios, ele foi repreendido por rabis por passar a respeitar a cultura egípcia, né? Então tem essa visão no Talmud, né? E o que eu quero dizer aqui é que o Novo Testamento ele é uma produção baseada em algumas fontes por escrito mais antigas, mas editada, né, repaginada, rearranjada, feita para pintar a imagem de um homem-deus, de um homem santo, de uma história, uma geografia, né, história de vidas dos santos, né, é um Deus na Terra. E, por outro lado, a gente tem o Talmud. O Talmud, ele foi escrito por judeus que desgostavam de Jesus. Não o Talmud em geral, mas esses trechos do Sanhedrin, do Toldot Yeshu, tem algumas passagens lá que eu refiro aqui nesses meus estudos no grupo, que citam um tal de Yeshu, um Yeshu que mexeu com magia, um Yeshu que era desgostado pelos judeus mais ortodoxos, um Yeshu que foi perseguido, um Yeshu que era um mago, o Yeshu que foi para o Egito, né? Quem é esse Yeshu? Que tinha um discípulo chamado Matai, né? A gente não pode dizer é Jesus, tá? Mas parece ser. Então, a gente tem, de um lado, alguém que quer falar uma biografia muito positiva sobre Jesus, e, de outro lado, trechos do Talmud que querem desdenhar e queimar o filme de Jesus. Então, com esses dois, ambos dizem que ele foi para o Egito. Então, eu vou assumir que ele foi. Ah, mas não é uma fonte histórica. Bom, eu vou ter que trabalhar com inferências e com o que é lógico para mim, porque eu acho mais lógico confiar nas duas fontes que têm intenções opostas do que dizer, não, ele nunca saiu da Galileia, ele cresceu lá e isso tudo foi inventado. Para mim faz sentido ele ter ido para o Egito, a semelhança de Pitágoras e outros que também foram para o Egito na sua juventude, porque sabiam da grande sabedoria que havia lá. Então, Jesus teria voltado do Egito, José já teria morrido, não sei quando, mas a gente vê que tem um momento da juventude já de Jesus que só aparece Maria, né? José era bem mais velho que Maria, segundo alguns apócrifos, ele era tio-avô dela, né? Não era o jovem José que casou com a bela Maria, né? O pessoal gosta de inventar romance, mas ele teria morrido, Maria teria continuado seguindo o seu filho, né? Criando como uma boa mãe, e depois se tornando aluna dele, discípula. E em algum momento ele volta e vai até os essênios. Provavelmente ele já sabia que lá tinha um grupo espiritual rico, né? E lá ele é batizado por
João, filho de Zacarias, o João Batista, né? Mas vamos para continuar aqui. Vamos entrar aqui nos essênios de uma outra forma com vocês, sem repetir tudo que já está lá no canal. Como que João Batista, gente, era conhecido, né? A voz que clama no deserto, que fica lá comendo gafanhoto. João Batista não comia gafanhoto, tá, gente? Isso aí é um nome para uma outra coisa que foi traduzido por gafanhoto, por um erro do escriba, do tradutor. Mas, enfim, ele ficava clamando no deserto, ele tinha um grupo, ele ensinava, ele tinha seguidores às margens do Jordão, que desemboca no Mar Morto, a 5 quilômetros da grande comunidade de Qumran. Então, uma coincidência. Jesus vai ser lá batizado, e aí eu encontrei essas imagens, e é por isso que eu peguei aqui, para relembrar vocês, ou trazer para quem ainda não viu os estudos lá da playlist dos essênios, né? Mas recomendo que vejam, as reconstruções que foram feitas de como seria essa comunidade de Qumran, que era isolada do grande centro urbano de Jerusalém. Na comunidade de Qumran, por exemplo, os essênios só aceitavam homens, não haviam mulheres entre os essênios. Porém, havia toda uma comunidade em volta que acredita-se ser casas de famílias, né? Então, haviam mulheres e crianças em volta, mas no grande centro da comunidade, no sentido da comunidade espiritual, ali só os homens eram aceitos, né? Talvez daí comecem as discordâncias de Jesus também. O que eu quero trazer para vocês imaginarem é que era uma comunidade de pessoas já reclusas e reservadas, e no centro dessa comunidade havia algo como um mosteiro, porque o estilo que a gente encontra na regra da comunidade dos essênios é o estilo de um mosteiro. Refeições comunais, partilha de bens, na verdade, os bens eram guardados no almoxarifado, porque muita coisa era considerada desnecessária, né? Então, era uma vida comunal mesmo. Eles partilhavam do pão, partilhavam da ceia, partilhavam das orações, tinha os quartos, tinha a biblioteca, era um mosteiro. E em volta desse mosteiro havia uma comunidade de pessoas, famílias, que também ajudavam na subsistência dessa região. Então, aqui a gente tem uma reconstrução à esquerda e à direita as ruínas. E nessas ruínas encontraram jarros de barro, tinteiros, resquícios de potes da cozinha, resquícios de forno, e as tinas de aquedutos, né, onde eles captavam a água. Aqui ao fundo é o Mar Morto, né? O Mar Morto é água mais do que salgada, realmente é bem morto. Então, aqui desses morros vinham alguns riachinhos, e aí eles canalizaram, aqui ó, para essas tinas aqui, aqui não dá para marcar. Bom, eles canalizaram, né, essa água e corria por 3 mikvahs, 3 casas de banho de imersão, né, na comunidade. Então, para os essênios, o batismo era muito importante. E eles tomavam banho todos os dias. Parece que a regra era que eles acordavam antes do sol nascer, faziam as orações, contemplavam o sol, as orações em direção ao leste, né, ao nascer do sol, e aí começavam a cuidar da comunidade, lavoura, produção de cerâmica, colheita, produção de pão, essas coisas, né? A parte de subsistência, ó, aqui assim tem uma plantaçãozinha, né? Tinha as tamareiras, as oliveiras, né? Tudo que dava para plantar por lá. E eles eram vegetarianos, tá? Os essênios, pelo menos, não sei o resto da comunidade em volta, mas os essênios eram vegetarianos, então não havia aqui criação e abate de animais, até porque eles eram contra o sacrifício de animais, porque eles entendiam que isso não era o que Deus pedia a eles, mas sim o sacrifício de si mesmo e a dedicação da sua vida ao serviço da luz. Então eles faziam todo o cuidado da vida diária, e aí depois todos os dias entravam nessas mikvahs, nessas piscinas de banho, de imersão, se limpavam e iam para cear juntos e estudar juntos. Tinha oração, práticas litúrgicas e hinos, né? E muitas regras, né, que eu não vou entrar aqui, já está detalhado lá. Aqui é só para vocês terem uma ideia de onde fica a distância aqui de onde fica Qumran e onde sai aqui o Jordão. Tá? Então, todo aqui eu comentei que foi Massada, né, que foi destruída, mas no ano 70, foi mais aqui ao sul. Só para a gente ver que é pertinho. Aqui é só uma referência, né, que
que vem do grego, segundo o Fílon de Alexandria, vem do ossis ou assai, que é santos ou curadores, né? Ou assaia, em aramaico, que significa santo, piedoso. Então, eram comunidades que falavam também aramaico. Boa parte dos textos descobertos no Mar Morto são em aramaico, a parte menor, a maioria em hebraico, mas tem aí em aramaico. Eles contemplavam o sol, como os pitagóricos, né? E aqui é uma foto aérea muito interessante das ruínas, né? Eu queria só mostrar para vocês as fotos. Os jarros que foram encontrados, essa grande descoberta em 1947, eles estão aqui, ó, aqui nessas cavernas em volta. E aqui à esquerda a gente tem o Mar Morto. Então, esse conjunto aqui de morros, montanhas e cavernas aqui, são 11 cavernas, é onde ficou aí os jarros com os textos. E aí os pesquisadores ficam assim, não, aquilo era só um depósito de texto velho. E os outros falam, não, eles esconderam na fuga para conseguir sobreviver dos romanos, eles resolveram guardar os textos nas cavernas. Porque aqui nessas ruínas, um desses prédios, cogita-se que era uma biblioteca e tinha a sala dos escribas, eles aprendiam a ler, escrever e a copiar os textos, né? Havia uma cultura de escrita muito forte aqui, né? Apesar da insistência de alguns no analfabetismo de Jesus, a gente vê que contemporâneos de Jesus, que tinham práticas e ênfases muito parecidas com Jesus, tinham uma cultura de texto muito grande, e não é nem um pouco impossível ou improvável que Jesus tenha aprendido com eles. Aqui. Bonito, né? O pessoal faz umas reconstruções bem legais. Então é para mostrar o geral como seria essa comunidade. Aqui em volta, que teria também algumas ruínas de casas, tá? Que eu estava mencionando, mas as coisas se perdem. Aqui é o que eu comentei, né? Levantam-se antes do nascer do sol, a fim de estudar e comungar, banham-se em água fria como ritual de purificação e se vestiam de branco. Hoje em dia, quem visita lá, né? Quem fazia turismo por lá antigamente, andava por essas passarelas. E aqui, essa escadaria aqui no centro, é uma desses locais onde a água passava e eles se banhavam. Esse mais redondo era a cisterna para captação de água para subsistência, né? Plantação, beber e cozinhar. E aqui uma outra coisa de banho. Bom, vou retomar algumas características dos essênios, né? A questão, vamos lá, o que eu esqueci? Só para ver se eu esqueci de alguma coisa. Rejeitar os sacrifícios dos animais, serviço a Deus como forma de autossacrifício, não participavam de serviço militar, né? Porque a gente vê que, no geral, o povo judeu ficou super militarizado até hoje, né? Infelizmente. Rejeitam atividades comerciais, preferem vilas pequenas, diziam que as cidades eram corruptas. O que a gente encontra Jesus falando sobre o templo, o covil de ladrões, né? Viviam uma vida simples, se opunham ao acúmulo de riqueza e à opulência material, né? Servir a Mamon ou servir a Deus, não acumuleis tesouros na terra, né? Mais uma ênfase de Jesus. Rejeitava a possessão de bens e praticava uma vida comunal, né? Jesus, a gente vê uma pessoa bem desprendida, né? Sai andando para lá e para cá ensinando. Ao que tudo indica, Jesus tinha os seus mecenas, né? Ele era uma pessoa provavelmente mais simples, mas não assim um coitadinho revoltado que saiu falando mal dos romanos e de repente foi preso e morto, né? Também não compacto com essa visão. Mas ele tinha aí uma vida mais simples e algumas pessoas, provavelmente inclusive Maria Madalena, que talvez fosse mais velha que ele, apoiassem ele materialmente. Os essênios têm uma pequena menção, se eu não me engano, lá na regra da comunidade ou algo assim. Vou ter que checar, mas eu acho que eu vi algo desse tipo. Eu lembro que eu gravei essa informação. Os essênios, eles viviam em Qumran, mas volta e meia eles saíam para, né, visitar as suas famílias nas vilas. Eles evitavam Jerusalém a qualquer custo, mas eles andavam ali em volta e andavam curando e também recebendo novos meninos, novas crianças que se interessariam em morar lá ou praticar esse tipo de vida espiritual, né? Eles tinham famílias nas vilas, então não é assim, estou totalmente isolado, né? A gente tem que lembrar que é 15, 20 quilômetros de Jerusalém, tem Betânia, tem tudo ali perto, né? Não é exatamente isolados do mundo totalmente, mas buscando uma vida mais simples e mais contemplativa. Os essênios, eles eram contra
fazer juramentos. E tinha uma regra, que os essênios não faziam juramentos. Não sei se vocês já viram um certo Jesus falando assim, que teu sim seja sim e o teu não seja não. Né? Não sei, só parece. Eles produziam na comunidade, tudo era compartilhado, as refeições comunitárias, hinos, ritos e liturgias. E aí tem algumas outras coincidências, né, do tipo, só se tornava membros após um período probatório, né, que nem os pitagóricos, seguidos de 3 anos de trabalho e silêncio, né, não é, ninguém saía dando opinião assim, né, sem antes aprender e pensar e refletir por si mesmo, né, e aí seguia por 7 anos aprendendo, aí recebia um ensinamento mais profundo, e só depois de tudo isso, e só depois dos 30 anos, que era permitido começar a ensinar. Cri, cri. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem que começou a ensinar segundo o Novo Testamento depois dos 30 anos? Coincidência? Bom, mais imagens, porque é muito legal a gente ver essas imagens. Eu vi um tour virtual uma vez que reconstruíram isso e a gente anda lá por dentro. Eu queria achar isso de novo para mostrar para vocês. E aqui, ó, a gente. Vocês veem aqui no canto, aqui bem em cima, onde está o meu mouse se mexendo, tem um barranco, certo? Então a gente tem as ruínas da comunidade de Qumran e um barranco. Aí, se vocês, olhando reto assim, olhando para esse barranco, se vocês virarem para a direita, vocês vão ver isso aqui. Essa é a visão desse barranco aqui. À direita tinha essa visão. E aí as cavernas, a caverna 4, por exemplo, que está marcada aqui. Imagens das cavernas, a caverna 2, a caverna 1, né, dava para chegar a pé, né? Tinha entradas por trás, assim. E o que foi encontrado lá foram não, manuscritos em couro, né? Eles adquiriam couro animal, né? Era o que tinha para escrever. Então eles não sacrificavam lá na comunidade, não consumiam, mas aí em alguma troca acabavam pegando, né, gente? Não vamos ser veganos anacrônicos, né? Era o que tinha para escrever, era o que eles usavam. Eles provavelmente trocavam couro, compravam com alguma renda da família, alguma coisa, né? A gente não sabe bem, mas se eles tinham, pelo visto, bastante couro para usar. Ou ali na vila em volta, né? Então, diferente de Nag Hammadi, que é em papiro, os manuscritos do Mar Morto é couro costurado e enrolado. E aí, qual é o conteúdo, né? São mais de 900 textos, quase 1.000 textos, mais de 1.500 fragmentos, né? E tem basicamente todo o Velho Testamento, com exceção dos livros de Esther. Tem, né? Eu nem vou reler com vocês, está tudo isso lá na outra playlist, mas passem o olho aqui, ó. Tem o Gênesis Apócrifo, Salmos, Daniel, Ezequiel, Levítico, Isaías, Deuteronômio, o livro dos gigantes, né? E aí tem os textos que não têm a ver com o Velho Testamento, com o Tanar, né? Tem aqui, ó, o livro da guerra, textos litúrgicos, a regra da comunidade, tem várias cópias, pelo visto a regra era importante, né? E aí a última Bíblia do Velho Testamento que se tinha registrado, salvo, assim, o manuscrito físico preservado, assim, para nós, para a posteridade, já era uma tradução do ano 1000. Então, sempre comentam isso, e eu acho que é legal a gente comentar, né? O último texto salvo do Velho Testamento, preservado, era do ano 1000. Esses textos são do ano 100 AC, ou seja, 1.100 anos antes. E aí, quando descobriram e tinham todas essas cópias dos livros do Velho Testamento, né, os tradutores ficaram alucinados de empolgação, né? E aí eles foram traduzir e comparar, e com algumas diferenças é o mesmo texto, tá? É o texto do Velho Testamento com algumas diferenças e alguns outros textos que não estão inclusos na Bíblia, né? E aí o que nos chama a atenção é que também tem esses hinos, as regras, os agradecimentos, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, pois vosso é o reino dos céus. Quem que gostava muito desse estilo de ensinamento com frases curtas que começam com bem-aventurados? Quem tem? Ele mesmo, o Mestre Jesus. Mas a gente tem um texto na comunidade de Qumran chamado As Bem-aventuranças, que começa com bem-aventurados os,
e assim por diante. Então, gente, só não vê a semelhança quem não quer, quem realmente fala assim, não, eu não vou ver, né? Prefere fingir que Jesus nasceu do nada, se criou do nada e não teve influências, né, da cultura da sua região, não aprendeu com ninguém, simplesmente saiu proclamando assim, né? Então, eu prefiro ter uma visão mais de compreender o entorno de Jesus, compreender o contexto de Jesus e também ver que haviam já uma base de ensinamentos que deu suporte para que Jesus aprendesse, absorvesse, superasse e fosse além. E aí, olha só, que interessante, gente. Na Caverna 4, tem alguns textos que nunca foram divulgados, os títulos. E aí eles vão falar assim, ah, não, mas é só uns fragmentos. E pode ser mesmo, pode ser que ninguém conseguiu identificar, tá? Não estou fazendo teoria da conspiração. Mas houve quem pegou os textos em primeira mão e viu os originais e falou que tinham coisas ali que sim lembravam muito coisas de Jesus, mas que não conseguiram ter acesso depois, que foi o acesso vedado. Se a teoria é conspiratória ou simplesmente o texto está muito destruído e ninguém conseguiu trabalhar com ele, aí eu vou deixar a cargo de vocês, porque eu não tenho a resposta. Estou só mencionando o que eu já li a respeito. Esse aqui é uma réplica do famoso rolo de Isaías. É um rolo comprido, completamente bem preservado, o texto de Isaías. Os essênios ou a comunidade de Qumran, eu vou chamar de essênios, tá, gente? Não vou ficar sendo melindrosa, não. Então, eu vou chamar de essênios porque para mim são, mas aí vocês, se não concordarem, tudo bem. Os essênios tinham bastante respeito com Isaías, né? Os profetas, no geral, Isaías, Ezequiel, Elias, né? E a gente encontra Jesus citando bastante Isaías, Elias, que é João Batista, né? Diz ele, em Sofia, inclusive, não só no Novo Testamento, isso é dito. Então, a gente encontra aí esse belo rolo de Isaías sendo preservado. Bom, aqui, lá na playlist, eu trouxe trechos da regra da comunidade. O líder dos essênios, ou o fundador dos essênios, ele é chamado de o verdadeiro mestre, o mestre da retidão, o mestre da verdade, o mestre da justiça, né? Ele tem esse codinome, ninguém chama ele pelo nome, mas tem essa figura de um mestre que seria o fundador ou originador da prática dessa comunidade. E aí eles colocam, né? E eu vou chamar só a atenção para vocês, aqui, ó, sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Essa é uma linguagem que aparece em muitos desses textos de Qumran, é uma ênfase, é uma tônica, um linguajar bem específico dessa comunidade, desse grupo, a questão de servir à vontade de Deus, a comunidade, os puros, purificar o conhecimento na verdade, e os filhos da luz e os filhos das trevas. É uma linguagem muito, muito parecida com a que a gente encontra no quarto evangelho, o Evangelho de João, né? Não é à toa que lá no meu livro com o Alberto tem aí uma boa explicação do Alberto sobre a conexão de João com os essênios, tá? Aqui mais uma imagem das ruínas das piscinas de batismo, de mergulho. A questão de ser limpo dos pecados, o espírito da santidade. Ilumine os vossos corações com a sabedoria vivificadora e vos conceda o conhecimento eterno. Conhecimento, gnoses. Né? O mestre instruirá todos os filhos da luz e ensinará a natureza dos filhos do homem, de acordo com o espírito de cada um. Quem está estudando gnósticos comigo vai ver muita semelhança. O Deus do conhecimento. Não sei qual a palavra estava em hebraico, gente, mas olha a ênfase gnóstica aqui, a importância do conhecimento para esses grupos. Ele criou o homem para governar o mundo e designou-lhe dois espíritos com os quais deverá caminhar até o juízo final, né? Até o encerramento, né? O espírito da verdade e o espírito da falsidade. Os gnósticos vão ensinar sobre o falso espírito. Os nascidos da verdade, o príncipe da luz e o anjo das trevas que desencaminha os filhos da retidão. Então, poder de luz, falso espírito, Sofia, está tudo aqui o contexto. Os caminhos dos filhos da luz, né? Aqui
Tá tudo lá na playlist dos essênios, gente, eu não vou ficar relendo com vocês, isso aqui foi estudado em grupo e tá no canal, mas eu queria aproveitar as imagens para vocês verem comigo. Aqui, vejam, eu trouxe passagens do João, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. E aqui, em branco aqui em cima, é o texto dos essênios. Os caminhos do espírito da falsidade são a ganância e a negligência na busca da retidão. Maldade, mentiras, arrogância, orgulho, hipocrisia, engano, crueldade. Né? Jesus vai falar: malditos sois vós, os hipócritas, os arrogantes, os mentirosos, os maldosos. Né? É bem o tom que a gente encontra em Jesus. Aqui eu chamei atenção, né, para as passagens do Novo Testamento: do meu reino não é deste mundo, não acumulei tesouros nas terras, tesouros na terra, e não pode servir a dois senhores. Novo Testamento, né? Os essênios vão falar, né, dos dois espíritos, né, o da verdade e da falsidade, e que há uma luta feroz entre eles, e que não caminham juntos estes dois. A questão aqui novamente do banho, tem uma pintura da purificação. O espírito da verdade e da falsidade luta no coração dos homens, caminham tanto na sabedoria como na insensatez. Os textos de Cunha, gente, são muito bonitos, eles são muito inspiradores, e o teor é muito semelhante ao que a gente encontra nos textos gnósticos. Então, convido vocês a reverem lá. E aí a gente tem a descrição da Santa Ceia. Esse trecho aqui em branco é, novamente, um trecho da regra da comunidade encontrada em Qumran. Quando estiver a mesa preparada para a refeição e o vinho novo para beber, o sacerdote será o primeiro a estender a sua mão para abençoar as primícias do pão e do vinho. E onde estiverem os 10, nunca deverá faltar um homem entre eles que estudará continuamente a lei dia e noite, no que concerne a conduta correta de um homem para com seu companheiro. Então a gente tem aqui a ideia de uma santa ceia. Quem que fazia a santa ceia? Quem tinha essa prática ritual? Quem que manteve, mesmo depois de ter saído, essa tradição da prática ritual da partilha do pão e do vinho novo, onde há um ensinamento partilhado junto com a refeição comunal? Eu realmente acho, gente, que só não vê quem não quer as semelhanças. Bom, tem muita coisa, eu não vou ficar aqui, porque nem era a ideia desse vídeo, mas eu me empolgo. Então, me empolgo e é isso aí. Tem algumas punições para quem fala, quem corrompe as regras da comunidade. Eles eram bem rígidos. Deverá haver no conselho da comunidade 12 homens e 3 sacerdotes. A questão dos 12 aqui, ó. E aí eu fui trazendo capas de livros que falam sobre isso, mas eu vou fazer uma ressalva. Esse livro aqui, por exemplo, ele é bem ruim. Ele não é fonte histórica, nem esotérica, nem uma pesquisa séria, tá? Mas vejam que muita gente se interessou. A Dolores, ela usou relatos de vidas passadas, de pessoas que supostamente viveram entre os essênios e dão relatos, né? Apesar de eu acreditar, né, da verdade eu não acredito, eu não tenho dúvida, né, sobre a existência de vidas passadas e a possibilidade, inclusive, de algumas pessoas lembrarem, né, não acho que é uma forma séria de apresentar um trabalho, né, sair falando assim. Então, mas eu achei bonita a capa e eu coloquei aqui, e também para comentar que existe, né, mas não é das melhores fontes. Aqui já tem uma outra capa: Jesus e os manuscritos do Mar Morto, revelando as raízes judaicas do cristianismo. E eu continuei aqui na esquerda trazendo os trechos da regra da comunidade e comparando com o Novo Testamento. Uma bela foto aqui da caverna de Qumran. Nessa foto, se vocês verem aqui, tem uma construção em branco com umas palmeiras, que hoje em dia é o centro de atendimento aos visitantes, né? É o centro de receber os turistas. E na frente dessas palmeiras tem as ruínas de Qumran, da comunidade. E aí aqui no primeiro plano, onde ficavam as cavernas. E lá no fundo, o Mar Morto. Então vocês conseguem ver bem aqui a região que eles viviam. E aí a gente chega nos hinos, que tem no final da regra da comunidade, tem os hinos.
né, sobre a importância de falar a verdade, não falar tolices, não falar mentiras, né, a importância de que os lábios transmitam apenas aquilo que é da sabedoria do Logos, né, que aí Jesus no Evangelho de Tomé vai dizer que aquele que beber de meus lábios se tornará como eu, em questão dos mistérios. Trouxe a questão da música entre os essênios, eles vão falar da lira, da harpa, o canto dos lábios, a aliança com Deus, né, a cidade celestial e tal. Mais uma foto de um banho. Vejam esse trecho aqui que fala dos vivos. Sei que o julgamento de todos os vivos está em suas mãos, e todas as suas obras são verdade. Não pagarei homem algum com o mal, persegui-lo-ei com a bondade. Jesus não disse, não paguei homem algum com mal, mas pagai o mal com o bem? Estou enganada? Jesus disse isso? Mas está lá na regra da comunidade dos essênios. Aqui, ó, Romanos. Romanos é Paulo. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. João, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É basicamente o conteúdo desse hino do final da regra da comunidade. Uma reconstrução em 3D, né, de como é que seria. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver claramente que tem uma ala que é dedicada aos escribas. Essas pedras grandes no centro foram preservadas nas ruínas, eles encontraram essas pedras no meio do cômodo, que é justamente para costurar e abrir o couro, né, e poder ir escrevendo, né, e depois enrolar. E encontraram esses tinteiros, né, esses vasinhos com resquícios de tinta seca, né, claro, aqui nessas ruínas. E aí cogita-se que ao lado havia, então, essa grande biblioteca dos essênios. Aqui mais uma capa de livro, Jesus em Qumran, a iniciação secreta de Jesus em Qumran. E essa página que eu montei para mostrar fontes, tem outras, né? Tem outras, mas se vocês perceberem, né, além dos livros sensacionalistas, tem livros sérios. Por exemplo, Paulo e os manuscritos do Mar Morto, né? Paulo convive com Gamaliel, Paulo é da época do Fílon, Fílon cita os essênios. Dizem que Paulo foi para Jerusalém no Novo Testamento. Será que ele foi para Jerusalém mesmo ou ele foi para os arredores de Jerusalém? Mas tem gente estudando isso. Aqui no caso é o James Charlesworth, que é um desses tradutores, pesquisadores que tomaram contato em primeira mão com a descoberta dos rolos de Qumran. O Robert Eisenman, que escreve sobre Tiago, o irmão de Jesus, também fala Tiago, o irmão de Jesus, e os manuscritos do Mar Morto. Agora a gente tem recém-lançado o 7º livro da editora Garbalux, a Gnoses de Tiago, os 2 Apocalipses de Tiago e o Apócrifo de Tiago. E o Alberto faz, como sempre, uma ampla pesquisa sobre o Tiago histórico, o personagem Tiago, e a sua relação com os essênios. Tá, agora está em português. Né? Vocês podem, né, adquirir o livro da editora Garbalux no site. Que mais, gente? Olha só, a gente tem o Geza Vermes. O Geza Vermes tem um livro bom e uma tradução completa dos manuscritos do Mar Morto, completa do que foi disponibilizado, né, como eu estava dizendo. E o Geza Vermes tem um livro em português, Os Manuscritos do Mar Morto, que é um dos que eu mais recomendo para quem quer tomar contato com o assunto. Ele também vai colocar Jesus em relação a esses manuscritos. Jesus é um essênio, Qumran em Jesus, Jesus, Qumran e o Vaticano, do Otto Betts e do Rainer Hisner. E esse aqui da esquerda, Jesus e os manuscritos do Mar Morto, do James Charlesworth também. E o John Allegro, vou fazer um parênteses sobre ele, que escreveu os manuscritos do Mar Morto e o mito cristão. Então ele vai buscar a fonte do cristianismo aí nessa coletânea. O John Allegro, ele, como alguns já falaram, ele cometeu suicídio acadêmico. Eu acho que ele ficou maluco mesmo no final da vida, porque os primeiros livros dele têm um teor sério de pesquisa, ele dá as fontes, ele fala do que ele viu, ele foi, acho que, se não me engano, ele foi o único leigo não ligado à igreja, não ligado a nenhuma instituição, que teve acesso à equipe de tradução dos manuscritos do Mar Morto, né?
E o John Allegro, nesses primeiros livros dele, ele é um dos que fala que viu coisas que dá para relacionar com Jesus ali, mas que ele não conseguiu, né, ter acesso direto. Ele viu assim no original, passando o olho nas fotos, sabe? Só que ele ficou meio maluco no final da vida e começou a falar de cogumelos mágicos e Jesus e o cogumelo e tal. E aí não dá para levar a sério. Infelizmente, a gente não sabe. Acho que não anula o trabalho que ele fez quando ele parecia ser lúcido, mas não dá para levar a sério depois de um tempo, né? Fica complicado. Bom, gente, temos salmos entre os manuscritos do Mar Morto, temos hinos e liturgias, temos ênfase sobre ensinar a sabedoria, buscar um caminho, separar a luz da escuridão. A porta do justo ouve a voz da sabedoria, a verdade e a retidão. Olha a ênfase, olha o linguajar. Lembra Jesus. E aí eu comento que Jesus sai, e aí eu continuo para outros temas, né? Eu quis trazer tudo isso com vocês, e eu sei que é muita coisa que eu repeti agora, porque foi tudo isso que me levou a me interessar num curso. É um curso do Dr. James Tabor. O James Tabor, ele conheceu pessoalmente o Charles Worth, o Frederick Weiss e o Eisenman, que eu acabei de citar, são autores desses livros. Ele também esteve com essa turma, né, de pesquisadores sobre o Mar Morto. O James Tabor é contemporâneo deles, ele já é um professor pós-doutor em ciência da religião e tal, aposentado. Como tudo, a gente tem que ouvir, reter o que é bom, como diz o Paulo, e refletir, né? Mas eu, no geral, eu gostei de algumas coisas que ele disse e eu vi a chamada para esse curso, porque aí surge a descoberta, surge os manuscritos do Mar Morto e a gente começa a encontrar acadêmicos mostrando os textos, mostrando as semelhanças, mostrando o tom, o teor, o linguajar, as práticas, o modo de vida dos essênios em comparação com o modo de vida de Jesus, as frases que Jesus diz, as ênfases de Jesus, né? Será que não tem nada aí? E aí o Dr. James Tabor, ele faz um curso que é Jesus e os manuscritos do Mar Morto. E eu vi a chamada, fiquei interessada. Mas eu vou fazer as 10 aulas do professor Tabor e trazer para vocês o que eu aprendi, né? É para acrescentar aos nossos estudos, para a gente entender melhor o contexto de Jesus. E não é à toa, né, que o livro Agnoses de João e o livro Agnoses de Tiago, ambos colocam João e Tiago nesse contexto dos essênios, e não é à toa, não é sem motivo. Então, tudo que possa acrescentar para nós nisso, né, eu acho que tem muito a enriquecer o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso entendimento do Mestre Jesus.